E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o terceiro vídeo da parte de termodinâmica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a lei zero da termodinâmica, também conhecido como lei do equilíbrio térmico, e uma consequência direta dessa lei que é a termometria, ou seja, o estudo de escalas termométricas ou de escalas que medem temperatura. Beleza? Então vamos lá, começar pelo enunciado mais filosófico da lei zero, depois eu traduzo para vocês, tá? Basicamente ele diz assim: considerando dois objetos, A e B. A está em contato com B e eles estabelecem um equilíbrio térmico. B entra em contato com o corpo C e estabelece um equilíbrio térmico. Com isso, A e C eles também vão ter um equilíbrio térmico mesmo que não estejam em contato. O que é isso? Né? Vamos traduzir isso. Pense da seguinte maneira. Você tem três corpos, A, B e C. Se A entra em contato com B e eles entram em equilíbrio térmico, quer dizer que A vai ter a mesma temperatura que B. Se esse corpo B entra em contato com C e entra em equilíbrio térmico, quer dizer que B vai ter a mesma temperatura que C. Se ou juntar essas informações, eu posso dizer que A vai ter a mesma temperatura de C. Né? Um caso prático sobre isso, por exemplo, imagina que você pega um copo, tá certo? E coloca água dentro desse copo, tá? Se você for parar para poder pensar, o copo vai estar à temperatura ambiente. A água vai estar mais fria, né? Vamos supor que você tirou ela da geladeira. E a sua mão estará mais quente que o ambiente, né? Afinal, o nosso corpo tem uma temperatura média ali de 36,5 graus Celsius. Se você segura o copo com água durante tempo suficiente para entrar em equilíbrio térmico, quer dizer que a água dentro do copo ele vai atingir a temperatura igual à da sua mão. O copo vai atingir temperatura igual à da sua mão. E a sua mão pode até esfriar um pouquinho, mas como o nosso corpo é uma fonte térmica quando comparado a esse sistema, ficaria na sua temperatura normal. Ou seja, quando entrou no equilíbrio, todas as temperaturas se tornam iguais. Beleza? E aí a gente pode ver que isso é basicamente o princípio chamado de equilíbrio térmico, né? E isso pode nos dar a capacidade de, por exemplo, medir temperaturas, de criar escalas referentes à temperatura. Até um questionamento que eu fazia muito quando eu era pequenininho. Tipo, pegava uma comida gelada como sorvete e aí a mãe dizia assim: meu filho, tem que tomar antes que derreta. Eu ficava, por que derrete? Né? Da mesma forma, quando você pega uma comida quente, que aí ela já dizia assim: ó, você tem que comer antes que esfrie. Eu ficava pensando, por que o sorvete esquenta e por que o miojo esfria? Não faz sentido. Mas aí você tem que lembrar que existe um ponto referencial. O referencial que a gente vai estar trabalhando aqui é justamente, neste caso dos alimentos, a temperatura ambiente. Então, aquele que é mais frio que o ambiente vai tender a se esquentar até atingir a temperatura do ambiente, e aquele que é mais quente vai tender a resfriar até atingir a temperatura do próprio ambiente. Beleza? E aí, essa lei zero ela nos possibilita utilizar diversas ferramentas com a finalidade de determinar a temperatura de um corpo. E o estudo dessas escalas térmicas chama-se termometria. A escala mais comum para a gente é a escala Celsius. A escala Celsius ela se baseia no ponto de fusão e ebulição da água. Ou seja, o foi considerado zero, ou seja, a temperatura base ali, o ponto de fusão da água, que seria quando eu tenho água líquida tornando-se sólido, sólido tornando-se líquido, é um equilíbrio. Né? E o ponto de ebulição, que seria o meu 100 graus, assim definido, né? Seria no meu ponto de ebulição da água, que é justamente quando eu vou ter o equilíbrio gás-líquido e líquido-gás. Dividiu-se esse espaçamento em 100 partes iguais. Então, 0, fusão da água, e 100, ebulição da água. Essa é a definição e os pontos referenciais da escala Celsius. Tá bom? E a determinação ou criação de uma escala termométrica, ela pode ser feita por uma análise trigonométrica entre dois segmentos de reta em uma escala, tá certo? E isso basicamente é o que nós chamamos de teorema de Thales. Então eu coloquei aqui três escalas, que são as três escalas que nós mais utilizamos na vida, tá? Primeiro em vermelho eu coloquei a escala Celsius, depois em verde a escala Fahrenheit e em azul a escala Kelvin.
tá bom? Você pode notar que existem pontos que são referenciais. Então, tipo, na escala Celsius eu coloquei o 0 e o 100. Na escala Fahrenheit, o 32 e o 212 equivalem ao intervalo de 0 até 100 de Celsius. E quando eu olho a escala Kelvin, do 273 até o 373 equivale ao 0 do Celsius até o 100 do Celsius, ou o 32 do Fahrenheit e 212 do Fahrenheit, tá? Mas se eu quiser determinar uma temperatura qualquer que esteja entre alguma dessas escalas, eu posso comparar os segmentos de reta. O que é que o teorema de Thales diz? Ora, ele diz que um segmento de reta dividido por outro é igual a um segmento dividido por outro em outra escala, contanto que eles tenham os mesmos comprimentos. O que é isso? Né? Olha só, se você olhar para essa imagem, veja que eu tenho aí tipo uma temperatura na escala Celsius, que eu chamei de C, tá? E eu posso dizer que o intervalo que eu tenho, a distância entre 0 e C, dividido pela distância entre 0 e 100, é igual à distância, no caso da escala Fahrenheit, do 32 até o F, dividido pelo 32 até o 212. Então, são dois segmentos de reta proporcionais, tá? Olha só o que foi que eu fiz aqui. Eu peguei esses segmentos de reta e coloquei em proporção. Então, A e B são da escala Celsius, C e D da escala Fahrenheit, E e F da escala Kelvin. E se eu fizer as devidas proporções, eu posso ver que o segmento A dividido por B é igual ao C dividido por D, que foi o que a gente trabalhou antes. Da mesma forma, o segmento A dividido por B é igual ao E dividido por F, já é na escala Kelvin. E o C dividido por D é igual ao E dividido por F. Se você ainda não entendeu direito, eu vou transformar isso em números para ver se fica um pouco mais claro. Olha só. Eu pego esses segmentos e vou transformar em números. Então, o primeiro que eu disse, o segmento A dividido pelo segmento B é igual ao segmento C dividido pelo D. Em números, quer dizer que C menos 0 dividido por 100 menos 0 vai ser igual a F menos 32 dividido por 212 menos 32. Ou seja, se eu quiser converter uma temperatura em Fahrenheit para Celsius, eu sei que temperatura é essa, eu só vou substituir o valor lá no F e encontro o C. Entendeu? Da mesma forma, o contrário. Se eu tenho uma temperatura em Celsius e eu quero transformar essa temperatura em Fahrenheit, eu substituo o C e vou encontrar o F. Beleza? E aí, eu coloquei aqui um exemplo de uma outra escala. Vamos criar uma escala nova e ver como é que a gente adequa as temperaturas aqui. Tá bom? Olha só o enunciado que eu coloquei para vocês. Um estudante criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente a menos 117 Celsius e 78 graus Celsius, que são exatamente os pontos de fusão e ebulição do etanol. Agora diga, nessa escala, qual o ponto de ebulição da água, que seria 100 graus Celsius, e qual a temperatura de um dia comum em Sobral, que é 40 graus Celsius, para quem não conhece. Tá? Então, olha só, eu coloquei aqui as escalas para a gente poder comparar. Então, por exemplo, eu peguei o ponto mínimo e máximo da minha escala em Celsius e vou comparar com o ponto mínimo e máximo da minha escala em escala E, né? Escala do etanol, por exemplo. Então, eu separei esse TS, que seria justamente a temperatura de Sobral, né? Que fica ali no meio da escala, então dá para a gente visualizar bem. Eu posso dizer o seguinte, ó. A distância entre a temperatura C, né, que é o que eu quero determinar, até menos 117, que é o meu intervalo inferior, dividido pela distância entre 78 menos 117, vai ser igual a minhas proporcionalidades do outro lado, ou seja, TS menos 0 dividido por 10 menos 0. Eu peguei os dois segmentos de reta igualzinho nas minhas escalas, né? Olha como é que fica isso. Qual seria a temperatura de ebulição da água nesta minha nova escala? Ó, eu peguei os intervalozinhos, né? Pega na escala Celsius, pega na minha escala lá em valores Celsius, né? Eu posso dizer que 100, que é a temperatura que eu quero determinar, menos 117, ó, peguei o intervalo grandão inteiro, dividido por 78 menos 117,
vai ser igual a meu TE, que é a minha temperatura na escala etanol, menos zero, dividido por 10 menos zero. Desenvolvendo essa equação, eu vejo que o ponto de ebulição da água nessa minha nova escala, a escala etanol, por exemplo, é de 11,13 graus etanol. Beleza? Se você for parar para ver, 10 na escala etanol corresponde a 78 no Celsius. Então, a temperatura de ebulição da água vai estar um pouquinho acima do 10, 11,13. Está coerente, né? Agora, a temperatura de um dia em Sobral. Note que eu fiz a mesma coisa, só que agora no lugar lá de 100 graus eu coloquei 40 no começo da minha equação. Então 40 menos 117 dividido por 78 menos 117 vai ser igual a TS menos zero dividido por 10 menos zero. Então, ao desenvolver essa equação, eu vejo que o meu TS, ou seja, a minha temperatura num dia em Sobral na minha escala etanol, é de 8,05. Então, eu vejo que eu já estou ali com a temperatura também mais para o meio da escala, o que está coerente também, né? Então, veja, basicamente você pode, além de transformar uma temperatura numa escala para outra, você pode criar próprias escalas de temperatura ao depender da situação que você está utilizando. Tanto é que existem outras escalas termométricas que usam outros parâmetros, como por exemplo, temperatura de fusão e ebulição do CO2, as temperaturas referentes à variação de temperatura de um ser humano, né, faixas de risco. Existem outras escalas, não somente essas três apresentadas. Como vocês viram, acabei de apresentar uma nova escala para vocês. Beleza? Então, galera, é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês colocam aí nos comentários, beleza? A gente fica por aqui, próximos vídeos de termodinâmica vão surgir, e até o próximo vídeo.